Olá, está no ar aqui pela TV Unifra, a partir de agora, o programa Central do Esporte. A gente vai rapidinho já para a escalação da nossa equipe com José Quintana Júnior. Como é que tá, Quintana? Tudo bem? Vamos assim hoje, um pouquinho diferente. Hoje é magro. Hoje é mais magrão, assim, um estilo mais magrão. Eu não sou tão jovem assim, tem que me ensinar, né, Ah, mas eu também. Podia ter combinado eu antes, aprendo com meu filho, então tá valendo tudo. Seja bem-vindo, Quintana, ao Central do Esporte. Professor Gilson Piber, de longe aí, ó. Aqui e aqui, o professor Gilson sabe, ó. Tri da massa, lembra dessa? É, isso aí, tri da massa, claro. Tri legal e tudo mais, né? Tudo bom, professor? Hoje, tri legal. Pura. Seja muito bem-vindo ao Central do Esporte, que hoje vai destacar o Clássico Regional da próxima quarta-feira pela Copa FGF Sub-19, já pelo segundo turno da primeira fase. Tem também o Campeonato Brasileiro de Canoagem e Velocidade. A gente vai ter gente campeã aqui no programa, hein? Você não pode perder aí. No próximo bloco já você vai estar vendo o pessoal aqui. A gente vai falar também de vôlei e muito mais coisas, professor. O pessoal teve que pegar um carrinho ali para carregar as medalhas, né? Porque era tanta medalha que... E a gente vai mostrar isso, inclusive, aqui no Central do Esporte. Deu problema no retorno de Curitiba, excesso de bagagem. É o que rola aí, muita medalha. O pessoal demorou um pouquinho para chegar em Santa Maria devido à quantidade de medalhas. Bom, pessoal, rapidamente a gente também já vai abrindo então o assunto e sobre futebol, mais especificamente sobre a categoria Sub-19, a gente tem Clássico Regional nesta quarta-feira, é o jogo de volta, né? É o jogo do segundo turno, desta vez no estádio Presidente Vargas, e eu já mostro para o pessoal de casa, para nós aqui também. Quarta, 3 da tarde, estádio dos Eucaliptos, a gente tem Rio Grandense e Inter de Santa Maria, pelo grupo C da Copa FGF Sub-19. Quero saber de vocês dois, tem favorito ou não tem? Eu acho que tem. Pela campanha que tem feito até agora, para mim o Rio Grandense é o favorito para vencer esse clássico. Pode ser, né? Pode ser. Concordo em parte, né? Tem aquelas pesquisas assim, né? Concordo, discordo, concordo em parte. Concordo em parte com o Rogério Jareta, mas o Regional de amanhã é o Regional que serve para o Rio Grandense garantir a classificação matematicamente com uma vitória. E para o Inter SM encaminhar a sua classificação. Então é um Grenal que vale muito. Isso significa dizer que a vitória garante o Rio Grandense com 2 rodadas de antecipação e a vitória para o Inter SM deixa o Inter SM virtualmente classificado. O empate não é ruim. Não é ruim para os dois times, mas é melhor para o Rio Grandense. O senhor falou Grenal, acho que ele queria Grenal na Copa do Brasil. Eu falei Grenal? Falaste Grenal. Eu queria Grenal. Por isso... Regional. Não, exato. É o lápis. Eu estou brincando com o senhor. De memória ali. Fazendo um gancho com a Copa do Brasil. José Quintana Júnior, dá Paulo Henrique Marques ou dá Feliciano Correia ou não dá nenhum dos dois da empate? Olha, o futebol ele tem nos mostrado recentemente que quem que imaginava o Internacional goleando o Rio Grandense no profissional, no estádio dos Eucaliptos, no momento que os dois times iam muito abaixo das expectativas e não brigavam por nada como encerrar a divisão de acesso. O momento, matematicamente, realmente ele é melhor para o Rio Grandense. E mais, o Rio Grandense ele manteve uma base do ano passado para esse ano. Já tinha alguns jogadores que o Feliciano Correia conhecia, que ele inclusive tinha utilizado na divisão de acesso e retornaram para essa equipe Sub-19. Então, a equipe do Rio Grandense ela é mais entrosada. Né? É um trabalho que não começou do zero, embora começou tarde nessa temporada. Já o Internacional fez um peneirão, trouxe alguns jogadores, começou o projeto esse ano na figura do professor Dida, até esteve aqui conosco, conversando como que está surgindo esse projeto. Então, acredito que o Internacional vai colher frutos mais lá para frente. Baseado em tudo isso que eu falei, tudo isso para dizer o seguinte, realmente eu concordo, eu acho que o Rio Grandense... E o Inter SM mudou de técnico, né? Teve a mudança também, exatamente, de comando. Mas tu acreditas que o Rio Grandense é o favorito? Vem num momento melhor. Agora, clássico, ainda mais tratando da gurizada, né, que às vezes pode ficar nervosa, a questão da responsabilidade... Mas o Rio Grandense é favorito para ti. Momento histórico no Central do Esporte, estamos concordando, hein? Momento histórico. Mas digo que o Grandense é favorito, e esse favoritismo, e aí que eu concordo mais com o Sr. Gilson Piber, não quer dizer nada. Porque daqui a pouco, no próximo programa... O Inter SM não está proibido. E daqui a pouco a gente vai estar falando do resultado nos Eucaliptos, que a gente nem imagina. Mas se a gente for falar da questão racional, e o esporte não é nem um pouco racional no caso do futebol, seria o Rio Grandense. Perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Vamos ver o pessoal de casa também. E aí justifica o porquê. Exatamente, eu até quero aproveitar essa oportunidade, Quintana. Vou pedir para você e para o professor Gilson Piber me ajudar ali. Ó. O Rio Grandense tem 14 pontos, 7 jogos, 4 vitórias e um saldo 3. Sequência da tabela aí, Quintana. Que série do colégio que ele faltou, que ele sempre pede pra gente ler pra ele, né, professor? É muito número. Ele não gostava muito da matemática. Não gostava. É muito número.
Não, o que a gente pode analisar aqui? O Panambi vem na sequência e o Panambi Atlântico que vem fazendo campanhas regulares, mas não é nenhuma campanha de supremacia. Né? Eles começaram até arrancando melhor. O Atlântico tinha ganho as primeiras 2 partidas, logo pegou a dupla Rio-Nau e perdeu para os 2. Mas voltou a se recuperar, ou seja, tem mantido uma regularidade. Panambi e Atlântico provavelmente vão manter essa regularidade nesses jogos que restam e vão encaminhar a classificação. Eles vêm na 2ª e 3ª posição respectiva. E aí que vem essa questão que o Sr. Gilson Pibra falou do Internacional. Veja bem, o Internacional empatando ou até mesmo vencendo o Clássico Rio-Nau, ele abre uma vantagem para os demais times aqui de baixo da tabela. Agora, se o Internacional tropeça nesse Clássico, e por isso ele é muito mais perigoso para o Internacional, ele permite a aproximação ou do Santo Ângelo ou do São Luís, que vem na parte de baixo da tabela, que estão longe da região de classificação. Hoje não basta uma rodada, né? Sim. Os 2 precisam de no mínimo 2 rodadas para chegar na zona de classificação, lembrando que os 4 primeiros classificam. E faltam 3 jogos, né? E hoje já começa essa rodada, tem Panambi e Santo Ângelo, em Panambi. Nesta terça-feira. E amanhã, então, tem o Clássico Rio-Nau, dos Eucaliptos, e tem o São Luís contra o Atlântico. Em outras palavras, nessa rodada, dependendo dos resultados, Santo Ângelo e São Luís podem estar eliminados praticamente. E com isso, a dupla Rio-Nau vai confirmar a classificação. Ou seguirem respirando por aparelhos, né? Por isso que o clássico ele é determinante. E o bom é que o Internacional vai entrar em campo já sabendo a situação do Santo Ângelo. Se o Santo Ângelo perder para o Panambi fora de casa, o Internacional entra com uma situação um pouco mais confortável. E recebe o Santo Ângelo no domingo, aqui em Santa Maria. Perfeito. Na penúltima rodada. Eu vou pedir para o Robson Brilhante colocar mais um pouco a tabela para a gente aqui de classificação, tanto para o pessoal de casa quanto para nós. É surpreendente essa campanha do Rio Grandense, uma vez que o próprio Feliciano Correia, aqui em outra oportunidade do Central do Esporte, dizia que o Panambi era uma equipe muito credenciada para liderar e daqui a pouco despontar. O Atlântico também era uma equipe muito perigosa. Falou-se um pouquinho também do Santo Ângelo, um pouco do São Luís, mas principalmente o Panambi. E hoje o Rio Grandense, com toda aquela turbulência que foi vivida a semana passada, a questão de 10 dias, incrivelmente lidera o Grupo C desta Copa FGF Sub-19. Surpreende a vocês essa liderança, com 3 pontos de vantagem, inclusive sobre o segundo colocado? A mim não, né? Só que o Feliciano, nosso amigo, né, escondeu o jogo, né? Ele escondeu o jogo, ele sabia do potencial do grupo. E nós também, por acompanharmos, né, os jogos da equipe profissional e por buscarmos informações, também tínhamos uma ideia, né, do que poderia render o Rio Grandense. A vida do Inter SM era mais difícil, até quando o Lucas Sossati veio aqui, ele falou nesse trabalho praticamente do zero, né, na montagem do elenco do Inter SM. E com a chegada do Paulo Henrique, que encaixou também, né, eu disse aqui que Paulo Henrique era um baita treinador, né, tinha condições plenas aí de fazer um bom trabalho. Chegou durante a competição, foi colocando a sua filosofia de trabalho e o time acabou dando uma resposta satisfatória dentro do campo, até porque se falava muito no Santo Ângelo, né, na força do Santo Ângelo, se falava que o próprio São Luís, né, teria uma condição boa de resultados, de classificação. O Quintana destacava aqui o trabalho do Atlântico nas categorias de base, né, e muito disso que foi falado acabou se confirmando. Né, acabou se confirmando. Então, o Inter SM mostra, né, a qualidade do seu trabalho através da associação que dirige as categorias de base, né, o César Sacol e companhia, e o Panambi confirma, né, o Panambi confirma também o seu bom momento. Agora, eu acho, aproveitando até esse assunto, eu acho que mostra o quão importante está sendo o trabalho do Feliciano Correia lá no Rio Grandense, porque e algo isso que o professor Gilson citava, até o que tu disseste em outra oportunidade, o Atlântico, esse Atlântico trabalha especificamente com categorias de base. E ele está na 3ª posição, Rio Grandense, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, né, nos Eucaliptos, liderando, me parece um grande prêmio já a posição do Rio Grandense, e é o que tudo indica pelo que mostra a tabela, matematicamente ainda não, mas ele na prática está classificado. Está virtualmente, né, classificado. E... Com a vitória amanhã ele confirma a classificação, até o empate aí dependendo hoje do resultado do Panambi com o Santo Ângelo, o Rio Grandense Rio-Nau já nem tem tanta importância mais assim, digamos. Né? Mas eu acho que já é um grande prêmio para o Rio Grandense.
liderar esse grupo C. É que pesa a favor do Rio Grandense aquilo que o Lucas Fossati falou em relação ao trabalho do Feliciano, que é um grupo que já vinha sendo preparado ano passado e alguns jogadores com experiência no profissional. Porque tu imagina um jogador que treina com jogadores profissionais, que participou de jogos contra adversários mais fortes, às vezes mais rápidos, com mais experiência, jogar a Copa FGF Sub-19, ou seja, são jogadores que já estão com uma rodagem maior. Diferente de algumas situações, tu falaste da relação ao Atlântico, o Atlântico ele tem um trabalho bastante interessante em relação às categorias de base, mas ele não tem essa relação, esse contato com o profissional. Esses jogadores que estão no Atlântico, nenhum deles já teve essa experiência com o futebol profissional. Alguns jogadores que se destacam vão para as categorias finais do Ipiranga de Erechim, que aí sim tem futebol profissional, mas a categoria de base em Erechim é o trabalho mais forte, de baixo, é com o Atlântico. E além, em relação ao Atlântico, ele é muito forte no estado em relação ao futebol feminino. Inclusive, ele já foi vice-campeão gaúcho no futebol feminino. Então, é um trabalho bem diferenciado, mas que não tem essa questão do futebol profissional. Agora, ainda não acabou a primeira fase, né? O Panambi e o Rio Grandense ainda se enfrentam, esse primeiro lugar não está garantido. Então, daqui a pouco o Panambi ainda pode, né? Buscar a primeira colocação. Mas isso mostra... Assim como o próprio Atlântico, né? Exato, mas isso demonstra que o Rio Grandense, nesse sentido, não abandonou o projeto. Pelo menos, se a gente tem que fazer um elogio nessa história toda, é que não se interrompeu, não conseguiram deixar o Feliciano fazer um trabalho com os meninos em relação às viagens, em relação aos jogos, isso não foi prejudicado. Com certeza deve ter ficado um clima de turbulência, mas o Feliciano conseguiu ser além de um bom treinador, um bom bombeiro neste momento de turbulência para apaziguar a situação. De certa forma também respinga em 2015 aquele trabalho que o Lucas fizera lá no Rio Grandense também em 2014. Com certeza. Né? Isso é inegável também. Lembram como foi o Clássico Regional no primeiro turno desse mesmo Grupo C, jogo que aconteceu no estádio Presidente Vargas? Não lembram? Eu lembro. Deu um empate, né? Isso aí, estou muito bem de memória. Foi 1-1, o Rio Grandense saiu na frente, o Internacional perdeu 2 gols incríveis antes da abertura do placar e depois que o Thiaguinho abriu o placar, o Internacional ainda buscou no primeiro tempo o gol de empate. Perfeito, vamos dar uma olhadinha então nesses lances que o Quintana acabou de citar, nos gols também, a gente vai analisando. Robson Brilhante coloca pra gente ali, ó, entrada em campo dos jogadores. Quintana e o professor Gilson, gostaria que vocês falassem sobre essa partida, sobre as chances, jogo que deu 1-1. Eu até sentado do lado do professor Gilson aqui para assistir melhor, senão vou ficar na arquibancada fazer a ola aqui. Por favor. Olha só. Esse é um dos gols perdidos pelo Inter de Santa Maria. Que defesa do goleiro, hein? Agora vem a segunda chance perdida, olha só. Agora eu elogiei o goleiro e ele quase me traiu agora, né? Acho que o sol atrapalhou ele. Né? O Internacional viu essa bola na trave, olha só. O Internacional vinha no momento melhor, o Rio Grandense respondeu com a bola na trave e em seguida saiu o gol agora. Thiaguinho. Livre, leve e solto. Dominou e de perna esquerda, de fora da área, chutou. Olha bola só. difícil de ser E defendida. ele vem se destacando, viu? Vem sendo decisivo aí na campanha. Aí veio o gol do Internacional, né? O Bruno Nunes. Olha só. Faltou cobertura pro goleiro lá, né? Mas por isso que como a gente fala a questão do futebol, né? Troquei de lugar aqui, né? Para poder assistir melhor. Tô fazendo a aula aqui com o professor Gilson Pibe. Mas quem estava melhor até então era o Internacional. Mas não aproveitou as oportunidades que criou. E o Rio Grandense, na segunda chegada ao ataque mais forte, né? Acabou abrindo o placar, né? Perfeito. E fica uma expectativa, né, da presença do torcedor. Os portões abrem às 14h, né? Os torcedores do Inter SM entram pela Mariazinha Domingues e os torcedores do Rio Grandense, né, pela... Como é que chama? Alameda dos Campeões? Alameda dos Campeões, né? Na verdade, os acessos são os mesmos quando as equipes profissionais se enfrentam no estádio dos Eucaliptos. Gostei de ficar aqui, professor. Permanece Gostei de ficar aqui na arquibancada. Trouxe mais luz a esse ambiente. Não, eu me sinto no cenário de jogo aqui na arquibancada assistindo o jogo. Boa. Legal. O Rio Grandense, né, no lado profissional, realizou uma assembleia, né, para ver essa situação, né? Logo está saindo o edital, né? Convocando aí para a eleição do novo mandatário.
Isso aqui, o nosso cinegrafista, o Vicente, ele falou para mim, agora está faltando um amendoim aqui na arquibancada pra gente. Um amendoinzinho, uma pipoca, né? Eu vou providenciar, sabe com quem, Quintana? Com o diretor da TV Unifra. O que tu achas do próximo programa aí? Não, o problema é o pessoal se engasgar, né? E aí o telespectador, coitado. Vamos providenciar esse amendoim com o diretor da TV Unifra no próximo programa. Eu falo com ele depois. Não, é uma promessa, mas vamos falar com ele. Independente do Rio de amanhã... Falo pessoalmente com ele. Isso. E do resultado... Né? Na nona rodada, então, o Rio Grandense vai a Erechim enfrentar o Atlântico no dia 5 de setembro, sábado. No domingo, o Inter SM recebe o Santo Ângelo. E na última rodada, o Rio Grandense recebe o São Luís, no dia 12 de setembro, e o Inter SM vai a Panambi. Bons jogos pela frente aí. É importante, né, buscar uma posição em cima na tabela, né? Primeiro ou segundo. Teoricamente, você enfrentaria ou não enfrentaria adversários tão fortes, né, na próxima fase. No cruzamento. Né? Perfeito. Agora eu gostaria de trazer para vocês e para o pessoal de casa também um assunto que foi debatido por parte da diretoria do Inter de Santa Maria na noite de segunda-feira, reunião do Conselho Deliberativo, e que envolve essa história, né? Todo esse engajamento aí de que o Inter de Santa Maria pode receber um novo estádio, pode ter, enfim, uma arena, né, sendo construída aqui em Santa Maria e tudo mais. E o que chamou a atenção, acredito, de muita gente também é de que nessa reunião foram discutidos até alguns valores, né, a respeito de dívidas trabalhistas e tudo mais, e que não se incluem nesse assunto no caso da construção do estádio. Vinga ou não vinga essa história de um estádio novo, uma vez que o presidente Vargas, aquela região ali é um local que pertence à prefeitura, tem toda uma questão de negociação para ser feita com uma empresa. Na opinião de vocês dois, Quintana e professor Gilson Piber, será que nós vamos ter uma arena nova aqui em Santa Maria? Ontem foi dado um novo passo, né? Por unanimidade, né, os conselheiros presentes na Assembleia acataram, né, a parceria com essa empresa e se fala no valor de permuta, né, do presidente Vargas com esse local, que ainda oficialmente não foi informado, esse valor na casa de 15 milhões de reais. Perfeito. Sabe o que me preocupa nessa história toda, assim, ó, e de forma alguma estou levantando suspeitas sobre a pessoa do presidente Heriberto Marchetto, mas o que me preocupa nesse tipo de negociação é de quem é a responsabilidade, caso dê errado. A gente está vivendo um momento no cenário do futebol nacional que a gente pode pegar no Rio Grande do Sul a situação do Grêmio, mas a gente poderia pegar a situação do Palmeiras, a situação do Corinthians, a situação do Bahia, que construíram novas arenas. E desses clubes, o único que, teoricamente, pelo que apresenta, não está tendo dívidas com as arenas é o Palmeiras. É o único que está obtendo lucro, segundo o que é divulgado pelo clube. Mas no Grêmio está se discutindo até hoje um imbróglio muito grande, a questão dos valores. Muito se critica o ex-presidente Paulo Odoni sobre o formato que foi realizado o contrato. Grêmio, se não é, e tudo mais. Agora se tenta comprar a arena para o Grêmio poder administrar a arena durante agora no aniversário do clube, na próxima semana. Mas digamos que o Paulo Odoni tivesse feito um negócio muito ruim que prejudicasse o futuro do Grêmio. Qual a consequência? Então, assim, o que eu digo é que a gente sabe que no papel, o ideal, tudo vai dar certo. Mas na prática, algumas situações podem ocorrer. Agora, isso tudo vai depender da assinatura do contrato. Tem que colocar no contrato isso. 15 milhões de reais, né? 15 milhões de reais. Estimado para um novo estádio, né? É o valor da permuta, né? Exato. Essa empresa fica com o presidente Vargas e o Inter SM recebe um novo estádio em determinado local. Né? Nos bastidores a gente já ouviu tudo. Poderia ser ali na região do Jockey Club, poderia ser na saída para São Cepé, né? São locais. Eu não sei se não seria o momento. Locais possíveis, mas de real ainda, né? Oficialmente não tem nada definido. A gente sabe assim, ó, o nosso grande sonho como santamariense, como amantes do esporte, é que Santa Maria tenha novamente um time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Lhes pergunto, hoje nós temos algum estádio em condições de receber jogos da primeira divisão? O mais próximo é o presidente Vargas. A situação dos Eucaliptos está bem aquém de receber um jogo da primeira divisão.
O que eu quero dizer com isso? Será que não seria o momento de termos um grande estádio na cidade, um projeto onde Rio Grandense e Internacional Santa Maria pudessem utilizar o mesmo estádio? Veja bem, não estou falando de forma alguma de unificação dos dois times. Estou falando de exemplos em outras cidades que existe um grande estádio que as duas equipes possam utilizar. Até porque a gente sabe que tem toda aquela questão de logística, dificilmente vai ter um jogo no mesmo horário em Santa Maria do Internacional e do Rio Grandense. Que os dois pudessem utilizar esse estádio como um grande estádio de Santa Maria. Mas, Quintana, se em algum clube eles já não se acertam internamente, tu imagina... É utopia, né? Tu imagina... É eu e o Jacques Rousseau. Juntando, né? Também não dá certo. O detalhe interessante... Claro que alguém vai ter que assinar esse contrato. Seria ideal. Sim. Mas o representante da empresa e o presidente do Inter SM. Mas vou dar um exemplo, por que eu cogitei isso? E o professor disse está certo. É muito difícil imaginar os Agora, nada atrapalha que o Rio Grandense use não, é uma questão de necessidade caso o Rio Grandense suba. Se o Rio Grandense subisse para a primeira divisão, hoje o estádio dos Eucaliptos não tem nem iluminação. Não está em condições, porque daí vai ter jogo de televisão. Onde é que vai ser as cabines? Primeira divisão é diferente. Se o Rio Grandense chegasse a subir, onde é que seriam os jogos do Rio Grandense? Provavelmente no estádio Presidente Vargas. Com certeza, o estádio Presidente Vargas. Tanto prova que o Rio Grandense fez jogos extras com a Aimoré, vocês lembram? Onde é que foi o jogo? Aqui em Santa Maria. No Presidente Vargas? No Presidente Vargas. Exatamente. Né? Não, e o detalhe interessante nessa história do Inter de Santa Maria é que o conselho, né, todos os conselheiros presentes nessa reunião da última segunda-feira aprovaram essa ideia da permuta, enfim, da negociação dessa área e tudo mais, enfim, por meio da prefeitura também, para a construção desse novo estádio no valor de 15 milhões de reais. Fico eu aqui me perguntando, será que 15 milhões de reais seriam necessários para a construção? Será que esse é o valor? Eu tenho a impressão de que talvez um valor um pouquinho maior pelas circunstâncias atuais econômicas que o país vive, é que seriam necessários para deixar essa arena pronta. É isso que eu ia dizer. Não sabe-se também em quais moldes vão ser essa arena exatamente, mas pelo que a gente vê por aí, os projetos e tudo mais, não vai ser uma igual a do Grêmio. Teria que ver o projeto, como é que vai ser a questão do Palmeiras, vai ser um pouquinho menor. Em termos de estrutura, né? Exato, como é que mas será que... Porque daqui a pouco o dinheiro não é suficiente, aí de repente o clube fica com um estádio lá... A gente tem exemplos que a gente pode até atrás de arenas construídas recentemente e uma que está em construção. A do Lajeado, a Arena Azul, foi construída recentemente, a gente pode ver os valores, Alve Azul, né? A do Cruzeirinho. E a do Cruzeiro que está em construção. Por esses valores? Não, que eu digo que a gente pode apurar quais são os valores dessas arenas, trazer no próximo programa, até para fazer um comparativo e saber se é E não vai possível. passar disso, né? Serão locais com 10, 15 mil pessoas. Agora que vai ter a gente nem está falando nisso agora ainda, né? Mas a partir do momento que se pensar na implosão do estádio Presidente Vargas, com todo o histórico que tem aquele estádio, a questão da participação do torcedor na construção, que é muito semelhante à história do Beira-Rio, vai causar uma comoção geral dos torcedores da Baixada. Vai ser um evento à parte na cidade, né? Vai ser que é uma coisa que a gente nem chegou a discutir. Tá certo, então, pessoal de casa aí não esquece, 3 da tarde desta quarta-feira tem clássico regional nos Eucaliptos pela Copa FGF Sub-19, Rio Grandense e Inter de Santa Maria já é pelo segundo turno do Grupo C da Copa FGF. Rogério, rapidinho, a questão das dívidas ali também. Vamos lá. Né, uma informação que é aberta, né? Pertinente, inclusive. O Inter SM paga hoje 33 mil reais de dívidas. Já pagou 42, né? E no início do ano esse valor chegou a 42 mil e há uma expectativa de redução em dezembro para 11 mil reais. Né? Olha mas como... é um valor alto, né? É um valor alto para um clube do interior. Era 42 para 11 mil por mês. Se isso se confirmar, vier a se confirmar, significa... Ao contrário do que o presidente Heriberto Marqueto nos falou. Mas os acordos vão até abril de 2017. São compromissos a longo prazo. Mas ao contrário do que o presidente Heriberto Marqueto falou, que provavelmente o time do Internacional em 2016 seria mais fraco do que o montado em 2015, se o valor mensal, a despesa mensal do Inter, que era de 42 mil, cair para 11 mil com as dívidas, isso significa que dependendo do que o Internacional arrecadar, o time pode ser mais forte. Agora, se vocês me perguntarem hoje, Inter SM Rio Grandense tem possibilidade do acesso em 2016. Eu sou taxativo, sou justo, honesto, sincero, digo que não. Eu fecho com o relator. Digo que não. Tá hoje, certo. nessas condições. Agora, essa questão dos acordos trabalhistas, o presidente vai levando de uma maneira muito exemplar, muito correta. Muito correta, é verdade. Né? E merece, muito responsável. Merece o elogio, né, nessa tratativa.
E esperamos que esse processo do novo estádio transcorra da mesma maneira. Né? Acho que é importante isso. Todo mundo torce por isso. Central do Esporte faz 1 minutinho de intervalo e na sequência a gente volta com o pessoal que foi campeão brasileiro de canoagem. Vai entrar o carrinho com as medalhas? Eu acho que vai, viu? Acho que vem um carrinho com medalha, porque, olha, foram muitas, hein? Muitas mesmo. 1 minutinho a gente está de volta. A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber e com os 2 campeões brasileiros da Associação Santamarense de Esportes Náuticos, o Gilvan Ribeiro, que dispensa apresentações, nosso medalhista de prata lá no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, e também a Mariane dos Santos, que participou do Pan-Americano e que agora no Brasileiro voltou para casa cheio de medalhas. Olha, sejam muito bem-vindos ao programa, mas era uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui nos bastidores, inclusive. Como é que vocês estão fazendo para carregar tanta medalha assim, hein, Gilvan e Mariane? A gente fez uma brincadeira antes ali, precisava de um carrinho, né? E o carrinho já entrou e já saiu. O carrinho entrou e saiu rapidamente. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Eu reparei que o Gilvan tá com dor no pescoço, não tô? Devagar, né? Tudo bem contigo, Mariane? Tudo legal? Gostaria que vocês falassem pra gente então dessas conquistas de vocês mais recentes. Nossa, eu fico imaginando a parede da casa deles lá, de tanta medalha que deve ter lá, é Pan-Americano, é Campeonato Brasileiro. O dia que a gente foi em 2012 já não cabia, aquela vez que a gente foi gravar as medalhas, foi com o Christian, te lembra? Isso, foi uma primeira matéria que a gente fez pro Central do Esporte, já não cabia medalha na parede, não sei como é que tá a situação hoje. A gente está reorganizando o espaço lá. Mas foi um ano muito intenso, então com essa participação nacional encerrei a temporada 2015. Agora vou ficar um tempo em Santa Maria, descansar, para a temporada 2016 começar em outubro. A participação no Brasileiro, para mim, foi um resultado muito importante, né? As 2 medalhas de ouro vieram em provas individuais, então eu acabei buscando uma medalha que nem eu esperava, que era na prova individual nos 200 metros, na qual eu superei o atleta que já era campeão dessa prova há 5 anos, e consegui também bater o recorde nacional dos 200 metros, com 34,7 segundos. Então, e na prova dos 500 metros, eu me sagrei também tetracampeão já consecutivo dessa prova. E fui o único atleta que conseguiu 3 medalhas no individual, né, porque as provas são bem diferentes, de fundo e de velocidade, mas eu consegui manter uma média novamente, como tinha feito nos outros anos. E falando em termos de equipe, a participação da Sena também foi uma participação de qualidade, porque nós levamos menos atletas que o ano passado, né, fomos com 7 atletas, o ano passado foram em torno de 15. Mas o número de medalhas praticamente se manteve, esse ano a gente conquistou apenas 5 a menos, mas vieram 5 medalhas de ouro, também a posição no ranking, que ainda eu não sei, no ranking geral por equipes também foi boa. Então, claro que a nossa ideia é sempre poder levar o máximo de atletas possível,
mas quando a gente tem apenas alguns atletas que podem mostrar um desempenho, a gente acaba levando só esses. Mas a gente conseguiu mostrar que a cena tem potencial para estar entre as melhores do Brasil também. Muito legal. Que sabor, que gosto, que emoção, Mariane, tem de poder trazer para casa aí as medalhas de ouro, mostrar para o pai, mostrar para a mãe, mostrar para todo mundo e saber que esse projeto que está sendo feito aqui em Santa Maria cada vez mais está levando vocês para um lugar mais alto do pódio e está aproximando cada vez mais, inclusive, vocês de competições internacionais e, por que não dizer, da Olimpíada do ano que vem. Eu estou muito feliz pela conquista, né? Principalmente, digo, todas foram suadas, mas a que eu mais achei que foi bem, como é que eu posso dizer? Que exigiu mais. Exigiu mais foi o K2 200 metros, porque haviam dito que o meu K2 e da Larissa não era competitivo. Então isso um pouco desanimou, mas no brasileiro a gente resolveu mostrar que o nosso K2 era competitivo e que a gente tinha grande chance de remar juntas. E vale ressaltar também que o K2 que ficou na segunda posição no feminino tinha a atleta Ana Vergudes, que foi medalha também nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Então a Ana e a irmã dela juntaram essa dupla, que eram as favoritas, e a Mariane acabou desbancando ela. Acabou desbancando a favorita. Que legal isso, A gente nota que a Mariane está com idade, Mariane? Estou com 20. 20 anos. A Mariane não tem ainda a desenvoltura do Gilvan, que é, além de atleta, há muitos anos acostumado a dar entrevista pro Gerê está há 15 anos, né? O Gerê de profissão tem 35. E a Mariane, e o Gilvan de tudo é acadêmico de jornalismo, né? Então tem toda uma desenvoltura para falar, e a Mariane ainda está tímida, mas vai se acostumando, porque com o desempenho que tu está... Que está tendo essa temporada, né? O sorriso da Mariane. É verdade, é verdade. Mas com o desempenho que ela está tendo já com uns 20 anos, ela tem que começar a se acostumar com as entrevistas aqui. Ela está um pouco séria aqui no programa, mas não é porque ela está brava, nada, é porque ela está tensa, eu acho, pela situação, né? Tá participando isso aqui do programa. A ideia é bem um bate-papo. Fica difícil escolher uma pergunta, porque na verdade assim, a gente não sabe se a gente quer promover uma pergunta em relação à prova, a questão de subir no lugar mais alto do pódio ou o desabafo deles, porque a gente sabe e acaba se tornando repetitivo, porque a gente sempre fala da dedicação de vocês, do trabalho de vocês. E isso ontem, todo mundo já conhece. E ontem no Jornal da Unifra, inclusive, a gente publicou uma nota falando justamente isso, assim, ó, poxa vida, quando vocês estão no lugar mais alto do pódio é Santa Maria, né? Mas quando vocês estão ralando no sol ou no frio, como diz aqui no Rio Grande do Sul, bagual, né? 0 grau na água ali, muitas vezes vocês são a cena. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, sim, então, que tipos de sentimentos conflitantes nesse momento, assim, do orgulho, da felicidade, mas ao mesmo tempo de ver assim, ó, que nesse momento vocês são Santa Maria, mas na hora do sofrimento muitas vezes vocês são a cena, ou seja, se virem. Na hora do trabalho a gente deixa isso de lado, Quintana, porque senão a gente não vai para a água, né? E essas dificuldades são inerentes no esporte chamado amador aqui no Brasil, mas que de amador não tem nada. Hoje eu vivo do esporte há mais de 10 anos, sou profissional porque eu treino todos os dias e me dedico a vida inteira, os meus últimos 15 anos de vida me dedico a isso, então de amador não tem nada. Amador tem a visão de um poder público ou até mesmo um poder privado e infelizmente às vezes as pessoas. Mas a gente deixa isso de lado, porque na hora que tu entra na água tu tem que pensar qual é o meu objetivo aqui. É conquistar a medalha de ouro. E o que eu vou precisar para isso? Quebrar várias barreiras. Então vamos lá, vamos quebrar essas barreiras. Mas com certeza, se tivesse mais apoio, talvez não seriam 8 medalhas, seriam 16, não seriam 2 de ouro, seriam todas de ouro. Mas a gente não pode pensar nisso, tem que pensar naquilo que a gente quer e se a gente tem capacidade de buscar isso. A gente sempre acreditou que tem. E falando de a cena é uma loucura, né? É uma utopia que Tivago e eu inventamos e que está dando certo. De alguma forma. Então não dá para dizer que é utopia. Não, tá ali a Mariane, né? Tá aqui o resultado dessa utopia, né? A Mariane é a primeira atleta que saiu para a seleção da cena e ela pode falar como foi essa trajetória, esse caminho. Claro que por méritos muito dela, se ela não tivesse dedicado, ela não teria chegado lá, mas a oportunidade foi dada e aqui está o resultado, está entre as melhores do Brasil na categoria principal. Então a gente não vai ficar se preocupando com essa questão se vai ter apoio ou não. A gente vai criar, né, as oportunidades tanto para os outros quanto para a gente chegar ao pódio. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar a bola para a Mariane sobre essa questão. Passar o remo. Passar o remo, perdão, então. Eu sempre me esqueço, a gente fala show de bola, e o Gilvan na hora te corrige. Show de remo, rapaz. Gilvan, o que te faz encher os olhos e, de certa forma, se emocionar? É quando tu quebra um recorde nacional, vence um adversário que é teu colega de seleção brasileira, que há muitos anos tem hegemonia nessa prova, ou quando tu vê uma menina que tu ajudou a formar, que tu deu a oportunidade para ela, que tu vê que ela já é medalha de ouro no Brasil? Com certeza a medalha da Mariane é uma medalha nossa, no sentido de que a gente sabe que isso
é um sonho também que a gente realiza, né? Claro que a conquista é dela, mas o sonho, antes dela pensar em remar, a gente já tinha esse sonho, né? Então, enche o peito de orgulho realmente, porque a gente sabe que essas medalhas aqui que a gente conquista vão ficar lá na parede, daqui uns dias pegando pó e pronto, a gente vai esquecer delas. Mas o que a gente puder fazer por outras pessoas vai multiplicar essa felicidade nossa de conquistar medalhas. E aí, Mariana? Eu comecei em 2011, na Sena mesmo também. Comecei remando no K2 Turismo, nem era K1 Escola, nem nada. Eu comecei pelo meu irmão. Eu comecei a pegar gosto, fui treinando. Tentei 3 anos entrar na seleção, participando de seletivas. Em 2013 eu fiz um estágio lá. Foi onde eu melhorei mais o meu desempenho, onde eu treinava com meninas mais fortes que eu. Então isso me motivou a querer seguir, lutar mais por isso. Aí, em 2015, começo do ano, recebi a notícia que tinha entrado na seleção, então foi uma emoção muito grande. Depois de 3 anos de luta, eu consegui entrar. Só que, tipo, a luta não terminou quando eu entrei. Começava a outra. Então, para se manter lá. Muitos dizem que é fácil entrar, o difícil é se manter. Então, fui treinando. O começo foi difícil, pelo estar longe da família, se adaptar ao ambiente, à água, tipo de treinos diferente. Então, isso foi muito gratificante. Teve competições no começo que eu não fui, mas eu continuei com foco. Quando teve a última seletiva em junho, o meu foco era o Mundial Júnior Sub-23. No outro dia recebi a notícia que ia para os Jogos, então isso foi emocionante, porque o meu foco era o Mundial, não os Jogos. Então isso me motivou cada vez mais. Então fui para os Jogos, voltei, fiquei 2 dias em Curitiba treinando e na segunda-feira já viajamos de novo para Portugal. Então, estou muito feliz com isso. Momento novo na vida dela. Deixa eu aproveitar, vamos pedir para eles, professor. Mostrar. Para mostrar essas medalhas aí, professor Gilson Pedro. Olha só quanta medalha ali, ó. Vou jogar um carteado aqui. O Gilvan ganhou 8 medalhas, né? 2 ouros no K1 500 e no K1 200, 2 pratas e 4 bronzes. Vamos mostrar para a câmera número 1 ali, lá. Gilvan, por Câmera gentileza. número 1 lá. Gilvan e a Mariana ali. E a Mariane dos Santos ganhou 6 medalhas, sendo 3 de ouros, 3 ouros, né, no K2 200, K4 500 e K4 200, 1 prata e 2 bronzes. Mariane também, ó. O Vicente está fez a tomada da Mariana, agora as medalhas do Gilvan aqui, que o Vicente vai conseguir pegar. Por isso que a gente está brincando que o Gilvan está com dor no pescoço, né? Gilvan, e o sonho olímpico, né? Continua o trabalho no sonho olímpico, e qual a possibilidade de tu remares com o Givago? Bom, sonho olímpico... Na seleção brasileira. Sim. Há 2 semanas atrás foi o campeonato mundial, né? Não, tô ficando louco, cara, tô no fuso horário, né? 1 semana atrás foi o campeonato mundial na Itália, e lá nós disputamos as vagas olímpicas, mas o Brasil não conseguiu. O nosso quarteto ficou a 6 décimos atrás da Argentina, que foi o melhor barco da América, ou seja, foi o barco que levou essa cota olímpica no K4, lá no Mundial. K4 mil. K4 mil. 6 décimos. 6 décimos. A Argentina é essa que nós tínhamos vencido no Pan-Americano do Canadá há 1 mês antes. Que foi bronze. A Argentina foi bronze, nós fomos prata. E Cuba ouro. Então essa vaga escapou no Mundial. E no K4 não teremos mais chance, só tinha essa chance lá no Mundial. Era a última chance. Era a última, a primeira e última. As disputas continentais o ano que vem, que vai acontecer no Pan-Americano nos Estados Unidos em maio, vão valer só para o K2, 1.200, e para o K1, 1.200. Então a equipe toda vai ter que se concentrar nessas provas para buscar as vagas. E onde tu entra nessa? Ainda não sei. Nessa condição. Em outubro, quando eu retornar à seleção, numa conversa com o treinador, eu vou ver se eu vou me preparar para a distância de 1.000 metros ou de 200 metros. Tendo em conta os resultados do Nacional,
bem provável por um objetivo pessoal. Para as duas não vai dar. Não, para as duas é impossível. Vai ter que definir ou uma ou outra. Né? Embora a tua especialidade é os 500 metros, né? A especialidade é os 500, que não é olímpico. E isso tu vai deixar um pouco de lado agora? Com certeza. Então, até maio do ano que vem, eu deixo os 500 um pouco de lado e vou ter que focar numa dessas duas provas. Assim como toda a equipe vai ter que se dividir. Olha, nossa estratégia vai ser montar um barco duplo nos 200 e um nos 1000. Pronto, treina para isso. Um individual nos 200 e nos 1000. E esse vai ter que ser o foco e não pode ser mudado um mês antes da competição. Porque em termos de nível internacional é impossível tu atingir um nível nos 200 e nos 1000. Não tem como. É como tu colocar o Usain Bolt correr maratona. Ele não vai conseguir, ele vai perder. Então, retornando à pergunta que tu falaste, professor, com o Givago, o ano que vem pouco provável que a gente possa competir junto nas provas internacionais, porque ele não conseguiu a cota para a seleção, o índice para a seleção nesse campeonato nacional. Eu acho que o time vai se manter o mesmo, como já era a ideia do treinador de português, esses mesmos atletas que foram para o Pan-Americano e para o Mundial, se manter para a seletiva olímpica. Então, no projeto das Olimpíadas de 2016, Givago e eu, provável que não estaremos juntos. É provável, mas não é definitivo. Ainda não, a gente tem que esperar a convocação da seleção para outubro. E a Mariane, né? Qual a possibilidade de Olimpíada ou é um processo difícil? Na verdade, a Mariane agora, com o resultado que ela teve, ela retorna à seleção em outubro conosco também. E aí vai depender também das estratégias do treinador, como ele vai querer buscar essas vagas. Ela tem possibilidade, então, de certeza, integrar. Com certeza. Tanto no K2 1000 metros, aliás, 500 metros, que é as provas olímpicas do feminino, quanto no individual 200 metros. Então, mas ao longo do ano que vem vão ter outras seletivas também, para decidir quais são os barcos do Brasil que vão defender o país no pré-olímpico. Então a Mariane tem possibilidades no K1 200 e no K2 500. Exatamente. E tu, só confirmando? No K2... K2 200. 200, 1000, K2 1000 também, e no K1, ou no K1 1000 ou 200. E esse trabalho se acelera a partir de outubro? O que muda, assim? Porque é uma preparação diferente, né? E nesse momento, assim, tu vive, a gente brinca, né? A tua melhor fase da carreira, pelo trabalho, pela experiência, pela vida nova com a chegada da filha, pela conquista da prata no PAN de Toronto, o êxito agora no Campeonato Brasileiro. Como é que está se sentindo o senhor Gilvan, né? Senhor porque o papai Gilvan e o atleta Gilvan? Foi um ano de amadurecimento muito grande para mim, tanto por questões profissionais com os resultados. Claro que já tive conquistas tão expressivas quanto, tanto no nacional quanto também em 2011 veio medalha no Pan-Americano. Mas foi um ano especial, porque eu realmente foquei muito para que esses resultados viessem. Então eu tinha uma grande expectativa que eles viessem e trabalhei para isso. E a chegada da Clara também, como todos sabem, a paternidade nos traz muita responsabilidade e é um momento mágico, novo. E isso reflete também quando eu vou para a água, porque eu sei que não estou fazendo só por mim, estou fazendo por ela também e estou fazendo pela minha família, enfim. Porque foi realmente difícil esse processo todo, ficar longe dela e na preparação. E não tive tanto apoio quanto eu esperei na parte da comissão técnica, mas também a gente tem que saber relevar isso, porque é uma luta pessoal nossa e as pessoas às vezes não têm o porquê tá se preocupando com isso. Mas então eu me concentrei em manter a cabeça no lugar e buscar os resultados. Então por isso que eu falo que talvez essas medalhas foram mais difíceis de serem conquistadas, não digo dentro da água, mas fora da água, porque foi difícil manter a cabeça no lugar ao longo de toda a temporada e porque eu me preocupei muito com a condição da minha esposa que estava aqui e a chegada da Clara, enfim. E então tudo deu certo, eu cheguei no final da temporada com mérito, com as conquistas que vieram e um saldo sem dúvidas positivo. Quero te fazer uma pergunta, Gilvan, bem sincero mesmo. Tu trocarias a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos recentes agora de Toronto pela vaga lá em Milão agora para a Olimpíada ou não? Já te fez essa pergunta? Já me fiz, mas acho que trocaria sim, porque a participação nas Olimpíadas seria algo importante
É o sonho de todo atleta. É o sonho de Ele todo chegou atleta. a respirar fundo, né? No vaga olímpica ele respirou fundo, né? Mas é um processo, né? A conquista, a prata no Pan-Americano... Também teve seu valor, né? Com certeza teve o valor. Um valor altíssimo, na verdade. E sem essa prata a gente não tem como sonhar com a vaga olímpica. Então não tem como dizer que eu trocaria, porque se a gente não for o melhor barco da América, não tem como sonhar em vaga olímpica. Então com a prata a gente sabe que a gente está no caminho. E a gente sabe que o nível quando chega lá no topo é muito... Que era aquilo que a Mariane falava, sobre chegar é uma coisa e depois permanecer lá é uma outra luta, né? Exatamente. Quando a gente começou aqui em 2001 na canoagem, a gente não tinha nem noção de todo esse processo. É o que a gente tenta passar para eles agora. Que a gente chega e mostra, ó, esse é o caminho, o mapa, né, não digo o mapa do sucesso, mas o mapa para vocês chegarem até aqui é esse. Então as conquistas e os degraus são esses. E a gente não tinha naquela época, o sonho era ser campeão regional e estava bom, então... De certa forma, a gente ficava meio acomodado. Mas quando chega no nível internacional, nível mundial e pan-americano, chegar lá e se manter e crescer é muito difícil. Tanto que a gente pôde ver no Campeonato Mundial, o atual quarteto campeão mundial, que eram os russos, ficaram em 9º na final A. Não conseguiram a vaga para as Olimpíadas. Então, eram os atuais campeões mundiais. Os russos estão temidos, todos sabem o trabalho que é feito no esporte lá na Rússia. Os alemães também, que são... medalhas nos K4 nas últimas 3 Olimpíadas, não foram nem para a final A, estavam na final B disputando com o Brasil. Então, chega a um certo nível que não tem mais favorito. Então, chega a ser injusto às vezes as competições. Nas provas de 200 metros, você tem ali 27 barcos chegando em 2 segundos de diferença. Então, tem que manter o trabalho sempre acreditando que pode melhorar esse 2, 3 décimos aí. Que nem essa temporada acabou, mas eu já estou pensando em 2016. Hoje à tarde eu vou treinar pensando na vaga olímpica, quer dizer, não existe descanso quando a gente está querendo chegar nesse nível de ser o melhor do mundo. As medalhas estão se mexendo ali. É muita medalha. Mais uma perguntinha só para a Mariane, que está quietinha ali. Mariane, o Gilvan estava falando da questão das possibilidades. Como é que tu enxerga esse momento? Assim, o Gilvan já falou da questão do final de temporada, 2015 em termos de competições, né? O Gilvan acabou, mas não em termos de treinamento. Como é que está teu foco agora, a preparação? Tu realmente acredita na possibilidade da Olimpíada 2016 ou o teu trabalho já é pensando daqui a 5 anos, uma outra Olimpíada? Como é que tu está pensando? Como é que é o teu foco agora? Bom, meu foco acho que é o foco de todos que praticam o esporte, é chegar nas Olimpíadas. Estou focando nisso, porque não é difícil, é difícil, mas não é impossível. Então eu vou lutar bastante por isso. Vou correr atrás. O que tu acha que é mais possível agora, essa em 2016 ou a de 2020? Eu acho que de 2020, porque eu vou estar mais preparada em questão de, como é que posso dizer, em questão física e psicologicamente. Se mexendo também ali. No Gilvan se mexeu mas, com ela ali. Ou seja, isso só acontece com os campeões. Claro. Né? A possibilidade é maior em 2020, mas vai se preparar pensando Isso. também, tentando 2016. A Mariane vem num processo, né, de evolução muito rápido, até a gente conversa isso, que às vezes ela se cobra muito, esse ano ela queria estar em todas as convenções internacionais. Eu falei, calma Mariane, tu recém chegou na seleção e tu conhece a canoagem há não mais que 4 anos, então é certo que ela é um talento, é certo que ela se dedicou muito para conseguir esse resultado rápido, mas ela tem que entender esse processo de crescimento também. De maturação. De maturação e não só psicológica, mas física principalmente. Tem que respeitar o processo de crescimento do corpo, ela vai adquirir mais resistência, qualidade técnica também. Então, e se tratando de Olimpíadas e de Campeonato Mundial, com certeza em 2020 ela vai estar muito mais preparada e posso dizer que é uma das favoritas do Brasil a estar representando lá, mas sem dúvidas que eu sei que o ano que vem ela vai estar querendo essa vaga como qualquer um outro. A gente vai estar torcendo muito para que isso aconteça, não só pelo Gilvan, para a Mariane, para o Givago, para todo aquele pessoal que esteve representando a Associação Santa Maria de Esportes Náuticos no Campeonato Brasileiro. O Givago Ribeiro ganhou 4 medalhas, né, 1 prata e 3 bronzes. O Pedro Lucas dos Santos, 1 bronze. Tem comentário sobre o Pedro, né? Não é o Diogo. O Diogo Marques ganhou 1 bronze e o Alexandre Stank também ganhou 1 bronze, fechando 21 medalhas para a cena. Rapidinho, que a gente deve estar estourado de tempo, o Robson deve estar no teu ouvido dizendo acabou o tempo, né, para chamar o intervalo. No Dia dos Namorados, que também é a data de comemoração do aniversário
de namoro, eu levei a patroa para a churrascaria, né? Para comemorar, algumas ela exceções, né? E ela é pior que eu, viu? Ela é mais mão de vaca que eu. E aí a gente foi numa churrascaria, quem tava lá era o Diogo, que é atleta da cena, e conversando com o Gilvan fora do ar, ele me relatou que além da churrascaria, ele também faz parte do processo de jovem aprendiz, né? Aqui em Santa Maria, ou seja, treina todos os dias, trabalha de tarde e aos fins de semana trabalha de noite. Ou seja, é um exemplo de superação de batalha dentro e fora da água, né? E tem gente que acha que é barbada, né? Tem gente que acha que é fácil. Olha só, a gente agradece a presença do Gilvan Ribeiro e também da Mariane dos Santos, campeões brasileiros de canoagem e velocidade, nesse último fim de semana lá em Curitiba. Eles vão ser destaque daqui a pouquinho no Jornal da Unifra, que vai falar também sobre esporte, vai falar um pouquinho sobre canoagem, e eles vão ser destaque lá também. A gente faz 1 minuto de intervalo agora para no último bloco se despedir do pessoal de casa e também para falar de vôlei e também de futsal. 1 minutinho e a gente já está de volta. Meus cadernos são cheios de desenhos. Adoro rabiscar ideias, criar novas soluções para problemas do cotidiano. Não sou acomodado, sou um entusiasta da vida. A minha maior aspiração é ser designer. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra para destacar o voleibol e também o futsal. No vôlei, a AVF, a Associação Voleibol Futuro, estreou no Campeonato Adulto Feminino de Vôlei, né? E começou com derrota, perdeu 3-0 para a UPF, o jogo foi em Passo Fundo e acabou sendo derrotada aí por 3-7-0, 25-20, 30-28 e 25-21 as parciais aí a favor da equipe de Passo Fundo, que é a próxima adversária da AVF na segunda rodada. Vamos dar uma olhadinha ali na tela? Dia 19 de setembro, 6 da tarde, no Centro Desportivo Municipal, tem a Associação Voleibol Futuro e o PF jogando aqui em Santa Maria já pela segunda rodada. Isso não é estilo Copa do Brasil não, já é segunda rodada e o próximo adversário da VF é o PF mesmo. Depois tem outros adversários na sequência para jogar com a equipe de Santa Maria. Só lembrando, dia 19 de setembro é o dia da Mostra das Profissões aqui do Centro Universitário Franciscano. Então quem passar o dia aqui pela instituição, ao final do dia quem gosta de vôlei, né? Dá um pulinho lá. Dá um pulinho no Centro Desportivo Municipal, acompanha a VF. Mas tem que passar um pouquinho antes aqui para aproveitar. Não, passar o dia aqui, vai ter atração cultural, vai ter os estandes, conhecer a instituição, vai ter o professor Gilson Piber, tem que vir. Tem todo mundo lá. Olha só, quem também não se deu muito bem no fim de semana, jogava em casa, jogava em Santa Maria, foi o União Independente, que acabou sendo derrotado pela SASI lá de Selbach por 6-3. O União vai jogar a próxima partida já no próximo sábado. A gente tem aqui, ó, 8 da noite, lá em Cerro Branco, contra a Associação Cerro Branco de Futsal, é o homônimo do time lá de Carlos Barbosa, né, a CBF. Jogo importantíssimo para o União, mas no último sábado aqui em Santa Maria deu SASI 6-13 com presença ilustre na arquibancada. Que história é essa? O nosso editor, Daniel Quartiero, ele é natural de Selbach, né? E ele levou a família dele, que parece que fez uma torcida bem entusiasmada para a SASI. E parece que isso até pesou, né, a favor, né, do time. Né? Parece que o técnico Coelho lá do União já vai contratar o Daniel para ele ir todos os jogos para fazer a favor do União, porque daí pode ser que o União vença, né? A gente falou, Daniel, vai lá não se representar, ele entendeu errado.
Ele foi torcer para a SASI. Eu quero trazer também, pessoal, a classificação do estadual de futsal Série Bronze, para a gente ver como ficou complicada a situação do União, porque a SASI lá com a vitória foi a 30 pontos e a segunda colocada, mas olha o União, que chegou a ser sexto colocado e agora está na 8ª posição com 18 pontos, e a primeira equipe fora da zona de classificação, o 9º colocado, é a Associação Cultural e Desportiva Hip Hop, lá de Salto do Jacuí, lá na Cidade do Pão com Ex. E aí, que eles têm 16 pontos, né? Tem 16 pontos e a situação fica bastante delicada lá, hein? Agora a União vai ter que conseguir pontos fora de casa, né? Mais do que nunca. É o confronto direto, ó. Se ganha da CBF, ultrapassa, passa a CBF, pode ir para a 6ª posição, até mesmo a 5ª posição. Ó. Depois ganhar de Fortaleza dos Valos aqui em Santa Maria e ver o que necessita na última rodada em Tupã contra o Figueira. Agora, se perder para a CBF, aí complica. Fica complicado. Não, e outra, uma estatística... E vai ter que secar também o time de Salto do Jacuí. Né? Tem uma estatística aqui que não é favorável à equipe, né? Não ganhou fora de casa. Ainda não ganhou fora de casa. Então, e ainda vai ter o jogo em Santa Maria contra o líder. Então, imagina... O União não ganhou contra a Associação Hip Hop fora de casa? Foi um empate lá. Eu acho que... Ele ganhou, hein? Ele ganhou da Associação Hip Hop. Vamos no próximo programa a gente tira essa dúvida, mas empatou, pelas perdeu. nossas estatísticas... Se eu não me engano lá, até brinquei com vocês aqui no programa. Empatou, perdeu, até porque o time de Salto do Jacuí se reforçou muito. Bom, depois a gente confere, então. A gente vai trazer. Reta final do Central do Esporte, então, pessoal, nós temos recado do tênis, é isso, Quintana? Nesse fim de semana tem a Copa ATC, no Avenida Tênis Clube, a entrada é gratuita ao público, tem várias modalidades, tem jogadores federados que amanhã e depois podem surgir como grandes nomes no circuito nacional do tênis, e também tem as classes do pessoal que joga o tênis por hobby. Não teremos o Márcio Santos, nosso cinegrafista aqui da TV Unifra, não vai disputar, infelizmente. Miguel, mas não vai jogar. Panturrilha, né? Lesão no berço, mas ele não vai jogar nessa competição, mas é aberto ao público. Agora falando sério, é uma oportunidade bem interessante para quem gosta de tênis, levar a família, assistir bons jogos. O campeonato que vai correndo na sexta, no sábado, no domingo, aqui no ATC de Santa Maria. Tá certo, professor Gilson Piber, recado final. Destacar o trabalho da Sena, né, do Tim Ribeiro, né, conquistando medalhas, mas sobretudo formando atletas e cidadãos. Olha, trabalho maravilhoso. Fundamental, né? E a gente só pode dar parabéns. Tá certo, agradeço a presença de vocês dois aqui no Central do Esporte. Em seguidinha está começando o Jornal da Unifra, a gente vai estar lá e vai estar trazendo o Usain Bolt da canoagem brasileira, o Gilvan Ribeiro, destacando também a presença da Mariane dos Santos. Um bom fim de semana, aliás, uma boa semana, né? E um grande abraço a todos, até a próxima semana. O Central do Esporte vai ficando por aqui. Tchau!